Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a Prosa com Artistas. Hoje a gente vai dialogar com as educadoras e artistas do eixo Corpus, né, que participaram a partir desses conceitos na exposição e no processo formativo, né, da Escola Livre de Artes, a ELAN, 2020-2021. Que materializa experiências artístico-pedagógicas que partem do Galpão pela Maré e também do Observatório de Favelas, com articulações com o Global Grace e a Produtora Automática, entre outras instituições, enfim, que dialogam com esse tema das masculinidades em pautas ampliadas. Então, é muito rico estar aqui nesse diálogo e nessa conversa com essas pessoas e também partilhando um pouco do que foi essas experiências, os processos e a construção, né, durante o período formativo, que se desdobra também numa estética expositiva, né, com trabalhos que foram desenvolvidos ao longo desse período. Então, a gente recebe hoje aqui, né, Liv e Dani, educadoras, artistas Abimael Salinas, Ana Bia Novaes, Paty Fudida, Davi Pontes, que vão estar com a gente aí, construindo e tecendo conversas em torno das experiências de cada uma dessas pessoas, em diálogo com os conceitos e com suas práticas. Então, vou deixar agora a fala com a Liv e com a Dani, que conduziram aí esse eixo Corpus educadoras. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Abimael, Davi, Ana Bia, Paty Fudida. Muito bom estar aqui. E a gente, né, eu e a Dani, eu sou a Lívia. Eu sou a Dani. A gente está representando a coletiva Mulheres de Pedra, né? Então a gente vem para essa edição da ELAN, né? A gente vem compor esse percurso formativo, esse percurso da residência, a partir dessa narrativa de uma coletiva de mulheres, uma coletiva de mulheres negras que pensa e que investiga o feminino. Então, esse convite, essa convocação para pensar as masculinidades foi um desafio bonito e uma oportunidade também da gente aprofundar lugares também para nós, né? Também para a coletiva, também para nós como mulheres de pedra. Nessa investigação das mulheres de pedra, a gente tem vivenciado muito pesquisas do que significa falar e criar e se expressar a partir do feminino preto, periférico, né? Então, a partir, o que significa o que a gente cria, o que a gente faz quando a gente está entre a gente. E quando a gente está entre a gente, um espaço seguro, um espaço cuidado, um espaço conectado. E, de algum modo, a gente buscou trazer e compartilhar esses espaços de investigação que a gente tem experimentado, não só com as quatro artistas que estão aqui hoje, mas também com todo o grupo, né, que experimentou a residência de 2021 da ELAN. Então, né, um espaço acolhedor, um espaço de mergulho em nós mesmos, um espaço de autocuidado, de autoconexão e um percurso, né, de transição de onde a gente parte, onde tem nossas raízes, em busca do que a gente está indo, né? Que travessias são essas que a gente faz. E, para mim, especialmente, acho que me trouxe muita oportunidade de uma conexão com essas masculinidades que me habitam,
e com as masculinidades, a oportunidade de ouvir, de ver, de sentir. A investigação da artista também me trouxe a oportunidade de experimentar masculinidades que talvez eu não tivesse ainda imaginado, né? Então foi muito bonito partilhar de movências, partilhar de uma investigação do corpo a partir desse lugar do cuidado, da conexão e do mergulho interno. Eu acho que uma coisa que a gente tenta trazer também é a nossa experiência de fazer corpo coletivamente, né? Que Mulheres de Pedra é uma coletiva e todas as nossas vivências, as nossas propostas passam por aí, de como a gente constrói corpo no coletivo e coletivamente, né? Então, como uma coisa vai jogando sempre para outra, como a gente se constrói enquanto coletivo, sendo cada uma, né, de nós individualmente, e como a vivência do coletivo nos fortalece individualmente. Então, é sempre um jogo de forças e de composição de forças, né? Então, a gente tentou trazer isso de alguma forma. E nesse momento, pensar esse corpo pandêmico, essa experiência de corpo que está tão empobrecida, né, pela falta de mundo mesmo, né, pela falta de lugares onde a gente possa circular, pela falta de oportunidade de trocas mais saudáveis, pelo menos, né, foi também alguma coisa que fez a gente pensar no que era isso, né, o que é estar em corpo, fazer esse corpo entre nós, né, entre essas artistas desse eixo, né, entre as artistas da Elan, enquanto coletivo, nesse momento de pandemia, que corpo pode estar presente, de que corpo a gente está falando, e de onde comparecem isso? O que é feminino, o que é masculino? É só oposição que pode existir? Como é que essas forças compõem? O que esses conflitos provocam? Então, tudo isso fez a gente se mover também, né? A gente também ficou muito tocada com tudo isso, essas questões que foram propostas para a residência foram questões para a gente e foi muito importante ter lidado com elas, né? Ter parado para pensar e para sentir algumas coisas, ter se dado esse tempo também. Para a gente também foi uma oportunidade de experimentar algumas propostas, experimentar algumas dúvidas, experimentar algumas angústias, algumas coisas que habitavam também o corpo sem muito nome e que a gente pôde nomear a partir dessa experiência conjunta, né? E acho que uma coisa interessante é que a gente, em Mulheres de Pedra, a gente sempre fala muito desse corpo útero, desse corpo nesse lugar, né, desse acolhimento, e foi interessante também a gente trazer isso para poder pensar junto, né? Que lugar era esse onde a gente localiza alguma coisa, né? E como a gente fica associando certas características, como se a masculinidade pudesse estar em algum lugar do corpo, e não é exatamente isso, né? Não é nada disso, na verdade. Então foi muito importante para a gente também ouvir as experiências, para ajudar também a gente a compor o que é essa masculinidade de que a gente vem falando e vem propondo, né? Para a gente pensar em relações mais saudáveis e mais cuidadosas, que é acho que é um princípio muito ativo para a gente, Mulheres de Pedra, né? Sempre pensar a partir do cuidado. Sim, e eu fiquei muito pensando, né, que uma coisa que brotou dos encontros com, com as 4 artistas que estão aqui foi de como é que a gente, quando o Dani traz, né, pontua, toca aqui na dicotomia e de onde está localizado, né, essa masculinidade, para mim veio muito uma experiência dessa cura também das masculinidades que eu já experimentei na vivência, no contato com o masculino do outro, mas que são masculinidades que me habitaram, que me habitam. Então, tem uma experiência que para mim foi muito forte dessa cura, dessa investigação de que masculinidades são essas com as quais talvez eu vinha lutando contra. E aí, esse algo que surge nessa troca com o grupo será que a gente precisa ficar lutando contra para buscar essa masculinidade outra que a gente está idealizando? Ou será que a gente pode se apaziguar e ser? Né? Se apaziguar e ser, e acho que quando eu falo isso, eu penso muito no Davi, né?
dessa troca que a gente foi tecendo entre nós, mas que vem da investigação das palavras, quando vi atrás, né, que palavras são essas que nos remetem ao feminino e ao masculino, né, que vem dessa experiência de descoberta de Tibira, que era uma narrativa que eu não conhecia, né, quando a Abimael nos traz, e que a parte experimenta e expõe e explicita de uma forma ousada, autônoma, afirmada e forte, né? Então, são várias, é como se estivesse, né, dissolvendo coisas, assim, que antes estavam sedimentadas, estavam fixas, né? Eu me sinto, assim, experimentando algo no corpo de dissolução, de abrir um pouco mais de espaço, de ser mais poroso também a tudo isso, né? De entender que todos esses estados e são trânsitos também. Então, a gente poder fazer esse descolamento, né, de gênero, sexualidade, tudo isso que parece que é tudo tão grudado uma coisa na outra. Surgiram muitas provocações, muitas dúvidas, muitas angústias, mas também esses lugares ricos, assim, da gente se experimentar e da gente dividir uma intimidade, né? Lembro do Davi falando isso também no primeiro encontro que eu estava, que eu acho que foi diferente, né? Davi falando que a gente testemunhar a movência do outro, né? Isso é muito íntimo, tem uma intimidade muito grande. Então, tem uma intimidade mesmo que foi criada e que eu acho que circularam assuntos nada simples, assuntos muito complexos que a gente pôde brincar até um pouco com eles, né? E tirar eles desse lugar fixo e duro para poder pensar e para poder pensar como isso também atravessa os trabalhos, mas num lugar também que não é definido. E eu acho isso maravilhoso, da gente poder pensar nisso como uma coisa que passa, que está ali, mas que também não precisa ser definido numa dureza de alguma coisa, né? Então isso foi muito lindo também, ver como essa proposta aparecia e aparece nos trabalhos de cada um e como isso foi se desenvolvendo com o tempo, né? E como isso voltava para a gente, né? E reverberava, assim. Então, foi uma delícia. Isso aqui é verdade. A gente foi muito bom. A gente terminava os encontros e a gente não conseguia parar, gente. Eu e a Lívia, a gente ficava depois falando de um monte de coisa, borbulhando sobre o que tinha acontecido, assim, porque foram encontros muito gostosos, assim. Teve um acolhimento também, eu acho que entre todo mundo, né? De todas as propostas e da gente poder estar junto, que foi muito gostoso também de poder viver nesses tempos. E eu acho que isso fala também desse lugar que a gente está buscando, seja qual for o nome, se for masculinidade ou qualquer outro que a gente dê, né? Mas que seja esse lugar onde a gente possa se afirmar, mas possa também afirmar o lugar do outro nisso, né? Onde a gente possa fazer relação. Que isso não seja nenhum impedimento para que a gente seja o que a gente é, para que a gente transite por outros lugares e que a gente se defina por esse trânsito também, por coisas que a gente é e que passa, né? E que podem retornar e que podem ser bons, que podem fazer a gente ter boas relações, né? Gostosas, assim, para a vida. Fico com a frase onde habitam nossos sensíveis. E acho que a gente passa a bola para o Davi. Obrigada, gente. Olá, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo? Então, né? Queria começar agradecendo a Lívia, a Dani, o Jean, o Nil, que está aí articulando tudo, e todos os envolvidos e envolvidas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Quero dizer que estou muito feliz. Queria começar dizendo que sempre foi um sonho participar da Elan. Eu acompanhei o último, a última turma, e desde aí esse desejo de estar junto e participar da escola tem me acompanhado, assim, sobretudo porque eu fico pensando como pensar uma escola. Essa ideia de escola me encanta, porque para mim a escola nunca foi um lugar confortável, e quando eu olho para a Elan e para esse modelo de escola que se constrói, que
que não tem a ver com a descoberta. Eu não gosto da ideia de descoberta que a escola, às vezes, ela cria, mas eu gosto muito até da ideia de uma prática colaborativa, que o trabalho ele pode ir para qualquer direção e que o pensamento ele não participa de restrições formais. Então, me interessa muito, porque eu acho que foi muito o clima que o nosso grupo, ele, de alguma maneira, se estabeleceu. E fico pensando também como se forma uma escola e essa ideia de escola que parece que se resolve quando se coloca em círculo. Eu não acho que é o círculo que resolva as questões de disciplina e de violência que a escola ela se afirma. Eu acho que tem outra coisa, tem um outro lugar, um outro mistério que eu acho que Elan ela consegue de alguma maneira vislumbrar quando percebo os encontros da forma que eles acontecem, assim. Então eu gosto de imaginar como a gente viveu uma prática que fosse colaborativa, uma prática de possibilidades, que surge também um momento de silêncio, um momento de espera, e que não replique ideias violentas, assim. E a partir disso eu fiquei pensando como pensar esse trabalho, né? A gente tinha um tema, não sei exatamente um tema, mas uma coisa para mobilizar, que era a ideia de outras masculinidades, e uma coisa que eu sempre pensava e expressava, que já no tema de outras masculinidades já estava implicado que as masculinidades que a gente tem, elas não servem, né? Então, de alguma maneira, a gente precisa pensar em outras. E a ideia de masculinidade sempre foi muito cara para mim, porque eu acho que é um tema super perigoso, super armadilhado, e eu não queria olhar. E para mim tinham dois paradoxos para pensar esse tema. O primeiro, eu não queria. Tinha um paradoxo para pensar esse tema. Primeiro, que eu não queria olhar para a masculinidade de uma maneira binária, tentando mobilizar um pensamento que ou fosse para um lado ou fosse para o outro, ou para você não ser masculino, você precisa ser feminino, ou vice-versa. E esse era um perigo que eu não queria correr. E o segundo é não mobilizar um trabalho que tivesse próximo à minha prática, e não mobilizar um trabalho que pudesse imaginar alguma outra direção possível para pensar esse tema. E meu primeiro movimento foi olhar para o que eu sempre faço, que é olhar para o arquivo, olhar para a história, sobretudo para a história da dança, que é onde eu tenho mobilizado meu pensamento e o meu trabalho. E o que eu faço é olhar para um momento no final dos anos 90, que um autor da dança, que é o Lepec, um teórico, ele fala sobre três coisas que são importantes nesse momento, que é o solipsismo, a masculinidade e a coreografia. E eu olho para esse momento tentando olhar como a masculinidade, e quando eu falo de masculinidade, eu falo de poder, assim. No limite, eu falo de poder, eu não tô falando de performatividade, não estou falando de posição, estou falando de poder, né? De como o mundo se organiza, se posiciona em relação a essa palavra. E olhei para a história da dança mais uma vez, interessado nos arquivos, porque é onde me interessa, é onde eu acho que o meu trabalho ele participa, mas também olhando de uma maneira crítica, não olhando para eles de uma maneira tentando resgatá-lo, ou fazer que eles, ou escapar dessa poeira histórica. Eu olho para eles de uma maneira crítica, tentando perceber e reelaborar a partir deles. Tem um trabalho de 3 artistas que o Lepec ele vai descrever, que é se não vou me enganar, é o Xavier Leroy, o Juan Domingues e o Bruce Nauman, que ele vai traçar como a masculinidade, nesse momento da história, ela definiu como a coreografia se movimentava, né? Como a ideia de ordem, de lei, e como essas palavras aparecem junto com a ideia de masculino, e como a coreografia ela também surge nesse contexto de masculinidade. E o que eu faço no trabalho do Elan, primeiro é desmobilizar de cara uma palavra que me incomoda, que tem a ver com masculinidade, tem a ver com coreografia e tem a ver com modernidade, que é a palavra determinação. E eu olho para o trabalho do Bruce Nauman, que ele caminha em volta de um quadrado, e o primeiro gesto que eu faço é mudar a primeira palavra e botar incerteza. Me interessa muito a palavra incerteza, improvisória e palavras que lidam com o que é perecível, porque me interessa de uma maneira muito ambiciosa e sofisticada confrontar a determinação e todas as possibilidades do pensamento moderno em definir enfim, em que há um caminho que tenha uma única alternativa. E o que eu faço é olhar para o trabalho do Bruce Nauman e tentar reelaborar a partir
de um procedimento que ele faz, né? O Bruce Nauman, ele não é um artista da dança, mas de uma maneira ele colabora muito com o pensamento de ordem, e de lei que estão imperando nesse pensamento. E o que eu faço é recuperar esse trabalho e olhar para ele primeiro a partir de um desejo que já vinha me acompanhando, que era desaparecer dos meus trabalhos. Então, de uma maneira, eu não estou no vídeo, então eu convido duas pessoas, que é a Hidra e a Iá, para participar desse trabalho. O Bruce Nauman, nesse trabalho, ele faz um círculo, um quadrado, desculpa, dentro do estúdio dele e caminha durante algum tempo sobre esse quadrado, né? E quando ele desenha esse trabalho, ele deixa especificações muito claras do que ele fala, né? Quase como uma coreografia. Ele diz que o pé esquerdo caminha, o segundo o direito, o corpo tem que estar inclinado 45 graus para frente. Ele cria uma coreografia de como deve acontecer. E quando o Lepec vai fazer uma análise desses trabalhos, ele vai, enfim, tentar encontrar semelhanças entre esses trabalhos. Ele vai dizer que os trabalhos lidam com ordem, com um espaço interno, com a palavra masculinidade, lei e a palavra coreografia. E o que eu fiz de alguma maneira foi tentar confrontar todas essas palavras, né? A primeira que eu faço é chamar pessoas que não são homens para participar do trabalho. O segundo gesto foi fazer o trabalho no espaço público. E o segundo foi confrontar a linha que era dura, feita com algo que ficava marcado, sempre marcado, como uma linha que fosse perecível, né? Como um giz. Então a gente tinha um programa, uns procedimentos, que era muito simples, que era traçar um quadrado em dois espaços da cidade. Um foi traçado na Maré e outro aqui em Niterói, em frente às barcas. E essas duas artistas, elas traçam esse quadrado no espaço e elas caminham nesse quadrado até que a linha desapareça. Então, tinha só esses dois elementos, esses dois procedimentos que eram muito simples e não tão simples, né, ao mesmo tempo. E me interessava muito também pensar como a coreografia, essa ideia de escrita do movimento, podia entrar e participar desse pensamento. E a coreografia, essa palavra que antes definia uma maneira de espalhar um modo de dançar pelo mundo, também estava ligada à maneira como as pessoas vão se comportar e também dançar perante a corte. Nesse momento, eu crio dois desenhos que são feitos pós a coreografia, e que não marcam exatamente o que acontece dentro do quadrado, eles marcam o que atravessa o quadrado, né? As pessoas que atravessam o quadrado e participam desse trabalho. Então, me interessava muito confrontar essa ideia de impermanência que o espaço interno traz, mas que a rua não possibilita, né? Porque na rua a gente está contaminado pela experiência do outro, e o gesto de desenhar um quadrado no chão não faz com que a pessoa ultrapasse seu espaço, porque a gente está no espaço da rua. E estava muito interessado também que ver até quando essas ideias de determinação e de coreografia pudessem desaparecer. Então, quando eu crio também o desenho coreográfico que está lá no galpão, eu não uso palavras para explicar o desenho, são apenas símbolos. Eu traço as coordenadas do espaço. Então, se você vai no Google Maps, você consegue ir lá com os caracteres definir exatamente onde é o espaço, um em frente às barcas e outro na Praça da Maré. Enfim, tem outros elementos da coreografia que aparecem no trabalho que não são explicados, mas que estão lá para mais complicar e confundir do que explicar alguma outra coisa. Então, eu acho que, de alguma maneira, o trabalho ele joga com a ideia de masculinidade, porque ele não permite que a determinação, que a política de violência, que todas as outras políticas que estão ligadas a essa palavra permaneçam. Então, eu encerro por aqui e quero agradecer a todo mundo. Beijo, gente. Oi, gente. Meu nome é Bimael. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Esse dia é muito simbólico para mim, porque a gente se formou, né, como artista visual, e para mim me formar artista junto com outros artistas que vêm da periferia é uma coisa surreal, assim, porque é uma coisa que eu sempre busquei, sabe? É uma referência que eu sempre busquei. E no espaço onde eu cresci, lá no Acari, a gente tinha muita carência de cultura, de artistas. O artista é sempre associado a gay, a vagabundo, sabe? Então, eu estar no mesmo espaço de pessoas com o mesmo propósito que eu é muito gratificante para mim.
Eu fiz um trabalho de vídeo performance chamado Herança Banhada, onde eu me senti muito desafiado pelo tema da Elan esse ano, que foi construindo outras masculinidades, né? No início, para mim, foi um pouco difícil pensar em uma construção de algo que para mim não faz muito sentido, entende? Porque a masculinidade, ela começou desde lá de Adão, né? Que Adão foi a primeira pessoa a ser criada por Deus, e depois veio a mulher, e depois disso só o Rui chegou. Aqui no nosso território, onde a gente conhece como Brasil hoje, a homofobia chegou de caravela, e junto com ela veio a Bíblia. A Bíblia serviu como um livro para falar como você deve se comportar, como você deve agir, o que você deve fazer ou não, para você ser digno de entrar no céu, né? Então, quando a gente está nesse lugar de culpa, de não se sentir digno, a gente acaba entrando num lugar de se questionar mesmo. O que está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Sabe? E eu tive uma vivência, eu cresci na igreja, eu fui batizado, e a igreja onde eu fui membro, a gente tinha os discipuladores. Os discipuladores eram pessoas assim com a alma salva, né, que aceitaram Jesus e tinham a missão de salvar outras pessoas. E aí toda quarta-feira a gente tinha uma reunião de célula onde a gente tinha que contar o que a gente fez de ruim. Em outras palavras, nossos pecados, né? Se eu tivesse tido um pensamento malicioso ou então tivesse feito algo errado, eu tinha que depositar ali na frente de todo mundo e depois fazer uma oração para, enfim, eu estar limpo daquilo, entendeu? Então, essa performance, eu quis trazer essas características minhas de quando eu estava na igreja e, e colocar em pauta como essa escravização, que muita gente acha que não existe, mas existe sim escravidão dentro da igreja, as pessoas acabam não te ouvindo como deveria ser ouvido, né? Então, a minha ideia, a princípio, quando o tema masculinidade chegou até a mim, era fazer uma escultura de Tibira. Tibira, para quem não sabe, foi o indígena Tupinambá, o primeiro caso de homofobia aqui no Brasil. Eu queria trazer a escultura dele para mostrar, né, para não deixar essa história morrer, mas refletindo bastante, eu vi que uma escultura ali no galpão talvez não iria expressar o que eu queria que as pessoas sentissem, entendeu? Então, muitas das vezes, para as pessoas ouvirem a gente precisa gritar, não é falando mansinho ou então chegando muito cordial. Então, nessa performance, eu quis trazer todos esses anos de silêncio, de culpa, né? E tentei expressar. A Bíblia sangrando é como se ela estivesse sentindo tudo que eu senti na época, né? Então, eu parti muito para esse lado, de contar a minha vivência, da minha experiência e a minha visão do masculino, né? O que essa palavra traz consigo, né? Que é a culpa, que é o medo e todas as outras coisas que não vem ao caso citar, né? E, e é isso. Estou muito feliz. Espero que essa vídeo performance, de certa forma, não venha gerar problemáticas e sim reflexão.
Meu intuito, desde o início da Elan, é causar reflexão nas pessoas, é fazê-las pensarem. Então, eu parti muito para esse lado do visual e de uma performance um pouco agressiva, assim. Eu tive uns feedbacks falando que foi muito agressivo, que poderia ferir outras pessoas, porque a gente está falando de uma fé, né? Querendo ou não, a gente fala de uma fé. Mas eu acho muito necessário a gente expressar o que a gente está sentindo. Eu queria terminar com uma frase, né, que é muito famosa na internet, que eu levo sempre, que a gente não faz revolução se calando diante do opressor. Então, eu termino com essa frase. Muito obrigado a todos. Bom, que missão falar depois do Abimael, com essa potência toda. Eu aproveito o gancho, né, das palavras que ele traz, né, porque os nossos trabalhos se atravessaram de muitas formas, né, não só o meu e o dele, mas coletivamente toda a turma, né, nossos trabalhos se atravessam em vários âmbitos diferentes e a força das palavras, né, tem uma ação muito grande, né, sobre a gente. E aí o meu trabalho, a sementinha dele veio daí, né, de entender as palavras, as determinações, as caixinhas, né, onde nós somos colocados ao longo da vida, e como isso transforma a gente, como isso molda quem nós somos, né, o quanto a gente se expressa, o quanto a gente se reprime, né. Então, é muito importante que a gente reflita, né? E muitas vezes a gente busca uma resposta, né? A gente quer dar uma resposta, ou então a gente quer mudar as coisas. Eu quero mudar. Mas como, né, a gente faz essa mudança, né? E para mim, assim, algumas perguntas são fáceis de responder, porque eu tenho uma opinião, eu posso me agarrar nela e responder que é aquilo, né? Outras pessoas vão dizer que é outra coisa. Mas acho que a grande questão quando a gente trabalha arte e política é que a gente, na verdade, gere novas questões, né? Que a gente esteja sempre se movendo para buscar novas perguntas, né? Para os problemas que a gente enxerga, porque eu acho que só novas perguntas vão gerar provocações dentro do espectador, né? A gente dá uma resposta, às vezes pode ser algo muito, muito forte, mas é uma coisa que está muito dentro da gente, né? Então, quando a gente exibe um trabalho que gera provocação, como o do Abimael, como o do Davi, como o da Paty, como o meu, acho que como de todos, né, que estão na exposição, acho que a gente gera perguntas que são muito importantes para a gente continuar movendo, né? E acho que muitas dessas perguntas foram geradas de forma coletiva, né, ao longo da residência. Muito do que foi posto em questão pelos outros participantes nutriu questões para o meu trabalho, tanto que muitos dos participantes entraram, né, dentro do meu trabalho, né, eu fotografei muitas pessoas que estavam ali dispostas na mesma vibração desse trabalho, e essa coletividade era uma coisa que eu já pensava antes mesmo de ter a certeza de que eu participaria da residência, né. Na entrevista, as meninas perguntaram, né, sobre coletividade, sobre como seria participar de uma proposta coletiva, e ali na hora eu já sabia que eu queria a participação ativa, né, das pessoas no meu trabalho, porque não tem como a gente questionar a masculinidade sozinho, né? A masculinidade é uma construção coletiva imposta a gente pela sociedade, mas é algo coletivo. E a gente só vai poder mudar isso coletivamente. A gente não tem como mudar isso sozinho, né? Então, acho que esses espaços onde a gente consegue debater de forma livre, segura, né, todas essas questões que envolvem as masculinidades, né, o que a gente quer mudar e por onde isso permeia, né, como o Davi falou, não é uma coisa binária, a gente não pode pensar assim, vamos destruir o masculino
e então a gente fica com o feminino, não é assim, até porque o feminino também vem da mesma construção, né? Eles são opostos porque existiu uma construção que nos força a estar nessas caixinhas. Então, acho que essas questões que fazem a gente encontrar novos caminhos que permeiam essas duas grandes imposições, né? É um caminho poderoso, né, para a gente encontrar a mudança. Então, acho que como eu estava falando, esses espaços, né, que a gente tem acesso, espaços de criação coletiva, eles são muito importantes para isso, e principalmente estando em áreas periféricas, porque acho que quando a gente se relaciona falando de periferia, né, a gente encontra realidades diversas, a gente encontra muita força, encontra muita beleza, encontra muita coisa forte a ser debatida, que precisa também ser trazida em pauta, porque a masculinidade na periferia, ela é diferente da masculinidade em outros ambientes, né? A gente precisa entender que existem muitos recortes, né, sempre, para todas as pautas que a gente traz. Então, acho que a importância, né, da Elan, para mim, é essa, de juntar pessoas vindas da periferia e com diversas histórias diferentes, diversos lugares diferentes, para cada um trazendo a sua realidade, suas histórias, né, as suas referências, suas vivências, e juntar tudo isso para que a gente troque, né, essas diferenças, essas ideias, e isso coletivamente traga uma mudança, né, gere um questionamento. E aí estar na exposição, vendo o público interagindo com as obras e fazendo perguntas e comentando, se identificando, eu acho que traz um pouco desse retorno imediato, né, da gente ver que esse trabalho tem um impacto ali na sociedade, estando numa área periférica. É muito importante isso, porque nem todo mundo consegue atravessar a cidade para ir numa exposição, quiçá para fazer uma residência, né, porque as grandes escolas de arte estão na Zona Sul, à distância de pelo menos um trem, um metrô e um ônibus da gente, né? Então, a importância desses espaços, ela não tem como definir, né, em uma frase só. São muitas importâncias. Então, é isso, assim, toda essa mistura da nossa presença no espaço, a transformação que o espaço causa na gente e o impacto na sociedade que esse trabalho, não só o nosso trabalho, né, mas o trabalho do Galpão em si, de toda a equipe, tem um peso muito grande. Então, acho que, aproveitando essa deixo aqui meu agradecimento, todo mundo que está aqui hoje e todo mundo que trabalhou nos bastidores, todos os educadores, todo mundo da equipe, da produção, agradeço muito. Foi uma oportunidade incrível para mim, acho que me fortaleceu muito como artista, eu me sinto mais preparada para novas oportunidades, para novos desafios, e me senti muito acolhida, ao mesmo tempo desafiada. Acho que essa é uma medida muito boa para a gente entender o resultado, né, que uma residência causa na gente. Ter o desafio de criar alguma coisa, de ser politicamente ativo, de ter um impacto na sociedade, mas também se sentir acolhido para se expressar como artista, né? Então, toda essa mistura é muito importante para que a gente acredite na coletividade e no trabalho dos artistas periféricos. É isso, obrigada. Ó, a Paty voltou. Ai, voltei, gente. Será que cai? Voltei. Voltei do nada, né? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo, ao espaço, ao Galpão Bela Maré, ao Jean, às meninas, Luiz e Dani, por todo acolhimento, por toda a troca nesse tempo que a gente teve junto, que foi pouco, mas assim, foi muito intenso e forte, e importante pra gente, assim, falar sobre falar sobre esse trabalho. Eu acho que ainda é um lugar muito sensível para mim ainda, porque eu ainda
estou entendendo o que ele se mostra, sabe? O que ele quer ser. Eu começo a pensar esse tema masculinidade, que era um tema que eu estava muito, assim, receosa do que fazer, de como a minha imagem, de que eu poderia contribuir com esse tema de alguma forma, sem cair num comum, assim, num lugar de reproduzir uma resposta à masculinidade, né? Eu acho que esse era o meu grande medo no começo, e acho que ainda hoje é, de não reproduzir uma resposta ou explicar o tema. E ele surge para mim como algumas imagens, assim. O meu trabalho, os meus trabalhos em geral, assim, a não ser os que eu tenho entrando a ver, surgem muito em imagens, assim, que eu tenho, e ainda não sei muito, e ainda não surgem muito claras para mim, mas eu sentia que eu precisava da imagem. Eu tinha a imagem da praia cheia, da praia de lixo, né, e do absurdo que é aquele lugar e tal. Eu tinha esse sonho de criar algo ali, de construir algo naquele espaço, e ver como a imagem do Bate Fudida ia acontecer ali naquele lugar, assim. E aí começou com essa imagem da praia, do lixo, desse chão, né, de qual é o chão que a gente pode pensar uma outra masculinidade, de que forma a gente constrói, a gente reflete sobre esse tema, sobre sem falar nisso. E aí eu coloco junto dessa imagem da praia e do lixo, tenho pensado muito em movimentos breves, em movimentos armadilhados, em movimentos que se desdobram em ataques, em movimentos que são bonitos, que são bélicos, mas que também são ataques, são defesas, preenchem, que carregam dúvidas e também diversas interpretações. E aí o look vermelho, a cena vermelha no mato, daquele lugar, assim, no meio da floresta, e essa ideia de movimento que pode se desdobrar em ataque ficava muito forte para mim, assim. Então acho que o que eu faço é trazer essas duas imagens que eu tinha e projetava estava projetada na minha cabeça, e juntar elas em algum lugar que fosse fora de um tempo comum. Não queria contar uma história, uma imagem não está em resposta à outra, mas as duas existiram e apareceram para mim durante esse processo da Elan. E aí eu ainda não sei exatamente o que elas dizem para mim. Eu me questiono muito sobre o que é esse trabalho. Eu sinto que ainda está um lugar que eu preciso entender o que ele traz para mim, mas eu sei que quando eu olho, eu vejo as imagens que eu tinha projetado na minha mente, assim. E aí, para mim, o meu trabalho é muito sobre isso, projetar os meus sonhos. E que bom que eu consegui fazer. Ai, que linda foto. Desse formato na Elan. E aí, o que aconteceu também depois de muito interessante foi que eu nunca tinha trabalhado e posto um trabalho numa exposição, assim, né, física e presencial. E aí, o tanto de mensagens que eu venho recebendo de pessoas que estão, tipo, tocadas com o trabalho, e de pessoas que, quando tiram foto, botam, falam, eu tô aqui, vim ver, e, tipo, ou então, tipo, nossa, que incrível, e, tipo, assim, ter essa troca de ter o meu trabalho ali no espaço, mesmo quando eu não estou, o meu trabalho está, essa sensação de presença, né, lidar com essa presença foi muito novo para mim, assim, e muito rico ter essa vivência, assim, saber que todo dia que eu vou no galpão, a Nicole
toda vez que eu piso lá, ela fala, tio, você tá na televisão, tio, você tá ali, vem cá, vem ver, vem ver. E, tipo assim, tem essa coisa de ter criança vendo uma coisa que eu projetei, que era um sonho meu, e que era uma imagem que eu sonhei, e as pessoas olham e tipo, falam, nossa, que forte, que interessante. E falam, Mona, isso é uma loucura minha, sabe? Eu construo muito através de imagens, de sonhos que eu tenho. A Paz Fudida é um delírio meu, sabe? E aí ver as pessoas vivendo e recebendo e se conectando de alguma forma com esses trabalhos, eu acho que foi muito rico para mim no processo enquanto artista. Assim, eu fico muito ainda tocado de ver essas imagens, assim, de ver a minha imagem projetada numa parede daquele tamanho e ver que as pessoas estão indo ali, estão sentindo de alguma forma que o meu trabalho está tocando elas em algum lugar, né? Eu acho que esse foi o maior presente, assim, que ela me deu e que foi muito, está sendo muito rico até hoje, assim. Ai, que bonito. E é isso, assim, eu não tenho como ainda dimensionar o tamanho de que é esse trabalho para mim, sabe? Eu sei que ele veio de sonhos e de imagens que eu tinha durante o processo da Elan e também dialoga com textos e livros que eu estava lendo no momento, que é Autodefesa, uma filosofia... Ai, meu Deus, esqueci o nome do livro, falei errado. Davi, você sabe o nome? Esse mesmo? Autodefesa, uma filosofia... Da violência. Violência, isso. Que falava sobre essas imagens de danças marciais e tudo. Veio essas imagens, assim. Essa imagem desse look vermelho, que é muito forte. Muita gente levou para um lugar de... Então, eu recebi muitas ideias, assim, de gente que levou para um lugar de entidade, de gente que levou para um lugar de um ser bélico e tal. Eu gosto de ouvir as ideias e as imagens que chegam mais do que dizer do que realmente é. Do que realmente é para mim. Eu acho que me interessa muito quando as pessoas trazem a interpretação daquilo que eu faço. E sim, é isso. Obrigada, lindezas. Estava aqui, assim, refletindo sobre cada uma das falas, e aí muito mobilizado pelo que Liv e Dani traz num campo que organiza o sentido de um trabalho, de uma prática na coletividade. E penso que só a partir dela que a gente consegue materializar muitas coisas na arte hoje, né? A partir das coletividades, né? E olhando para os trabalhos, percebo, né, que por mais que eles tenham assinaturas, eles tenham sejam impregnados pela poética, pela pesquisa tão acirrada de cada uma das pessoas artistas, das matrizes, todos eles foram concebidos a partir de um processo coletivo, né, que coloca o outro, e aí não abrindo isso para uma coisa da outridade, mas que convoca o outro para esse espaço, que é o meu trabalho, né? E às vezes a possibilidade do outro ainda está em suspenso, né? Não está dada, né? Mas ele está ali, né? Colaborando, enfim, e sendo construído a partir disso. Muito no trabalho de Davi Pontes, né? Que tem essa coisa da coreografia, né? E a partir das referências que ele traz para duas pessoas que não é ele nesse vídeo, né? Que é da Hidra, da Iá, e enfim, que traz outras corpas para esse jogo, para essa visualidade, né? Abimael que vai se adaptando e se atribuindo de referências,
né, do próprio símbolo que é a Bíblia para as contestações, né, para o que se implica a partir de um pensar sobre masculinidade, né, sobre o que essas discussões. Ana Bia, né, que a gente falou na primeira live, por exemplo, né, que traz aí muitas outras presenças no trabalho, que compõe, né, eu acho que com muito êxito, assim, eloquência visualmente, o que se propôs. E eu sempre parto, assim, dentro de uma discussão maior, que quando eu refleti sobre esse conceito de masculinidades, seja nos diálogos, seja as outras masculinidades, eu fico pensando, eu retorno na parte de Bate Fudida. Faça de mim uma gata que sempre questiona. E aí, sobre tudo, né? Sobre qualquer conceito. E eu fico refletindo sobre isso, porque diante das coisas, né, que não tem paz, e diante daquilo que se apresenta para a gente como possíveis encaminhamentos, possíveis incertezas, como diz Davi, a gente precisa questioná-las, né? E, nossa, fiquei aqui muito mergulhando, assim, nos referenciais de cada um, né? De cada uma. E me apoiando aqui também nesse chat que não para aqui do lado, né? Inclusive, vou visitá-los aqui agora para que a gente consiga também ainda criar mais e tensionar esses debates. A Andréa Gil, que é uma pessoa também que colaborou com a escola esse ano, enfim, de forma muito presente, ela trouxe uma pergunta, onde mora seu encanto? Seria lindo ouvir das pessoas artistas. Vocês querem falar um pouco disso? Onde mora o encanto de vocês? Eu falei um pouco sobre sensibilidade na minha primeira fala. Para mim era importante falar sobre a experiência do sensível, porque a palavra que eu usei é que o sensível, a nossa sensibilidade ela já está ocupada pelo entendimento, né? E parece que tudo que a gente... E estou falando da experiência de olhar um trabalho de arte, olhar para um artista, parece que toda a experiência de quando a gente olha um trabalho, a gente precisa entender, precisa compreendê-lo. E muito tempo a ideia do sensível foi deixada de lado, né? Porque o sensível sempre esteve ligado a uma coisa que era feminino, ou de uma coisa que era frágil, de uma coisa que não tinha que não estava ligado com conhecer. E eu tenho usado muito a palavra sensibilidade, assim, no meu trabalho. Não para falar de uma relação com sentimento ou com emoção, que também é isso tudo, mas é para dar conta também de uma experiência que é pessoal em relação quando você se encontra com um trabalho artístico, que embora você olhe para um trabalho e não olhe para aquilo e não compreenda toda a totalidade do que o artista, enfim, do que ele quis, enfim, articular, mas que, de alguma maneira, essa experiência de encontrar esse trabalho possa mobilizar alguma coisa em relação ao pensamento, ou em relação a como você enxerga aquele trabalho, aquela artista. Enfim, eu fico pensando de como talvez a sensibilidade possa ser o caminho para desamarrar a imaginação do entendimento e para direções onde a imaginação possa, de fato, ter sucesso e possa, de uma maneira melhor, lidar com as coisas que estão no mundo. Acho que pegando esse gancho do Davi para falar de sensibilidade, eu acho que o meu encanto, ele tá na sensibilidade de olhar para o outro, assim, né, de perceber o outro. Esse trabalho e muitos outros trabalhos meus, eles não existiriam sem a presença de outras pessoas, né, de outras histórias, outras vivências, cada um com a sua realidade. Então, eu acho que o meu encanto se encontra aí mesmo. Eu sempre gostei muito de observar as pessoas, de ficar olhando mesmo, assim, a vida acontecer
e tirar dali alguma coisa bonita, né? Um movimento na rua, detalhes assim que às vezes a gente passa despercebido, né? Porque tá com pressa, né? Tá dentro de um ônibus lotado, todos esses momentos assim que a gente vive, né? Mas não vou dizer sempre, porque nem sempre a gente tá com o olhar tão afiado para isso, ou com a cabeça, né, bem para isso, mas muitas vezes o meu trabalho vem daí, das inspirações do outro, assim, de observar as pessoas e misturar várias ideias que elas me trazem e aí depois amarrar isso num trabalho. Então, o encanto, para mim, pegando o gancho de coletividade que Davi e Ana falou, o encanto, para mim, no meu caso, mora na ancestralidade. Muitas pessoas perguntam, o que é ser indígena? O que é? E aí eu respondo que ser indígena nada mais é do que ser coletivo, estar com os outros, se importar com o outro. Entendeu? Não existe indígena sozinho. Então eu parto muito disso para minha arte também. Herança Banhada teve muita inspiração do meu processo que eu estive na Elan. Então eu acho que é muito por esse lado de ancestralidade coletiva. Ai, o meu encanto, eu acho que tá nas fragilidades, assim, habitar as fragilidades, assim. Inclusive, e em coletividade e enquanto família, assim. Eu acho que, como nesse último sábado agora, eu trouxe a minha família Ballroom para estar junto comigo, de alguma forma, pensando e dialogando nesse lugar, nesse espaço. Eu acho que meu encanto tá nesse lugar, assim, de saber que eu chego, mas não chego sozinho. Eu trago as pessoas que me fizeram estar aqui hoje para dialogar. E eu acho que o meu encanto está nisso, assim, de estar construindo para mim e também para as pessoas que estão e acreditam em mim, sabe? Tornando os meus sonhos possíveis. É lindo ouvir, gente, porque eu acho que tem uma coisa que a arte tem poder, é o do encantamento, né? E é só pelo encantamento que, por muitas vezes, né? Não gosto de generalizar também, porque temos que lidar com as incertezas, com as dúvidas, com os desvios, que é pelo encantamento que as pessoas acessam um trabalho. Assim como Nicole, que reconhece você, a Batfudida, né, ali no... Fala, você tá ali, tio, lá no telão, na TV, sei lá. E é porque é a partir desse encantamento, né, de ela vislumbrar a imagem. E das pessoas que vão se reconhecer no trabalho de Ana Bia, né, nas frases ou nas polaroides. Das pessoas que convivem com esse símbolo, né, que é a Bíblia. Eu fico muito assim, sempre quando tem um trabalho que toca nesse lugar religioso, no mais ocidental, que é onde por muito tempo convivi, né, eu fico muito querendo entender o que ela quer contestar, o que esse artista quer contestar, e ali perceber, né, e também da partir dos gestos, né, que determinam, que indeterminam coisas e suas inscrições no espaço. Mas na B, Rocha, nossa educadora, trouxe uma pergunta também aqui para a Dani Lívia. Os laboratórios do Eixo Corpus aconteceram por causa do agravamento da pandemia em 2 formatos. O primeiro presencial, o segundo foi remoto. Como educadoras, como foi pensar e fazer essa transição, né, de metodologia que estava prevista para o espaço físico, como é que foi transportar isso para o espaço virtual?
E aí, Benita? Obrigada, Natê, pela pergunta. Acho que a vivência do presencial, né, teve algo encarnado muito forte, foi uma oportunidade de conexão, de cheiro, de encontro, não de toque, mas também de toque, porque a gente entrou em contato com o chão, né? Então acho que é o toque do chão, o toque do espaço, do galpão do Bela Maré, e acho que foi um mergulho bom, já com todas as fragilidades que a pandemia nos trouxe, mesmo, né? Porque Dani, que ia estar presente, também não estava, então já foi uma experiência em que a gente já precisou fazer uma transição, mesmo estando presente, a gente já fez uma transição, porque só eu estive, a Dani não estava. Tudo era uma invenção também, né? Tudo foi uma criação, como é que a gente transpõe, né? Transporta essas vivências de um quintal, das vivências que a gente está habituadas entre nós mulheres, entre nós coletivas, de uma investigação muito interna e que se dá de uma forma que a gente conhece, que é de pele, que é natural, que é algo que acontece, emerge na nossa porosidade. Então já era uma transição, tudo já era uma transição. E acho que a experimentação do virtual no posterior, eu vou deixar a Dani. Eu acho que a ideia de pensar como a gente ia trazer o corpo por esse sensível mesmo que a gente estava falando antes, né? Como é que a gente ia ativar esse sensível numa experiência online? A ideia foi um pouco resgatar essa memória que o nosso corpo já tem, né? A gente consegue ativar alguma coisa porque a gente tem memória, a gente tem um corpo que sente, que guarda e que pode reviver essas sensações. Então, a gente trabalhou muito nesse sentido, de pensar o que a gente já tinha e pensar no encontro anterior como uma forma de ir juntando as sensações, o que foi provocado naquele primeiro encontro presencial, junto com, eu acho que uma exacerbação mesmo, assim, do sensível que era possível através desse formato de tela, né? Então, trabalhando muito com a coisa do áudio, com a coisa do visual, mas também trazendo propostas para poder ativar outros campos. Então, é possível, né, a gente inventar e elaborar algumas propostas que a gente vai trazer esse corpo no sentido dele no espaço, do movimento. Então, foi pensando muito nisso, assim, pensando na relação com o espaço em que cada um estava, né, que de alguma forma acaba virando, o nosso espaço íntimo acaba virando um corpo coletivo quando a gente está fazendo isso, né, porque está cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo a nossa casa fica um pouco pública nesse espaço. Então foi sempre tentando fazer esse ajuste, assim, de trazer um pouco da memória e um pouco do que estava ali naquele presente possível, para poder resgatar um pouco isso e deixar esse corpo vivo com essas memórias que ele já tem. Então, foi uma transição possível e até gostosa, né? Assim, também o que acho, e muitos retornos, até esse final de semana, indo à exposição, também trocas, falas de pessoas que também trouxeram o quanto foi importante e bom vivenciar esse virtual, essa troca distanciada ou mediada por essa interface aqui, né, da tela, o quanto foi importante pensar outras interações possíveis, outras estratégias, a estratégia da tela preta, a estratégia do pensar o corpo que não está aparecendo na tela, né? O quanto essas investigações que Dani trouxe no segundo encontro também trouxeram provocações, inclusive, porque a gente estava nesse suspenso de a exposição vai ser presencial ou não. Então, também foi ali um momento de virada, um ponto de virada, imagino, tanto para a gente quanto para todos os artistas,
lidarem com uma ampliação de repertório desse virtual, né? Isso foi muito bonito também, né? Pensar corpo nesse espaço onde é plano, né? Uma tela chapada, né? Acho que foi brincar um pouco com a coisa da hierarquia dos sentidos, né? A gente fica tem um empuxo muito grande a pensar que a partir da tela a gente vai privilegiar só o visual. E a gente viu que é possível trazer outras coisas. Então, acho que isso foi o gostoso, assim, de descobrir nessa experiência, né? Como a gente podia trazer outros sentidos para atravessar a tela também, né? Atravessar os poros que a tela permite. E tô muito tocada aqui, tava falando com a Dani, na P fez uma pergunta, eu tava aqui com a Dani, eu quero falar de outra coisa. Porque uma coisa que surgiu muito, Admael, depois da primeira vez que você trouxe para a gente a performance Tibira, né, a vídeo performance Tibira, que não é o teu trabalho, mas que, né, que traz inspiração para o teu trabalho, a gente teve uma troca que conecta a essa palavra encantamento, né, que foi trazida aqui para o chat. Que encanto, encantamento, encantarias, encantados e as pragas, né? Que pragas? Porque Tibira roga uma praga, né? Tibira roga uma praga no discurso dele e eu tinha logo um pouco antes ouvido uma fala de uma pessoa que trabalha com curas que trouxe uma reflexão sobre as pragas que a gente ainda precisa curar. As pragas que foram rogadas há séculos e séculos pelos nossos ancestrais e que como é que a gente vai fazer para abrir espaço, para limpar esse campo, para curar essas falas que estão impressas no nosso ambiente, que estão impressas no nosso ar, que estão impressas na nossa genética, né? As falas proferidas como nesse lugar da praga, da vingança, da raiva, do ódio, do desejo de interromper uma violência, mas que podem sedimentar algo que como é que a gente, será que ainda perpetuam? Se reverberam, talvez perpetuam, ainda estejam perpetuando na nossa história, né? Como é que esse campo artístico sensível, esse campo percorrido por nós aqui, de investigação de masculinidades, perfaz também uma possibilidade de desencantamentos, de desencantarias, para a criação de novos encantos, né? De novos encantamentos, não sei. A gente ficou muito tomado com essa coisa, assim, a gente ficou muito mexido com a coisa das pragas e ficamos pensando muito nesse momento, né? Não tem como a gente não pensar e já. A gente tem muita coisa aí para dar conta, né? Então, a gente conversou muito sobre isso, estava falando com a Lívia, que depois disso, que eu também eu não tinha tido nenhum contato também com o Tibira antes disso. E depois disso, tanto de coisas que já me apareceram sobre ele, né, sobre tudo isso e sobre essas pragas conjuradas, assim, é muito interessante também como quando um campo abre, não tem como fechar ele ali também sem a gente estar atento e fazer algum esforço, algum trabalho, né? Então, eu acho que tem esse encantamento da visão e da sensibilidade que se abre a partir de um clique, né? Que a gente pega e também consegue construir outros caminhos. Eu acho que foi isso também que vocês fizeram com os trabalhos, né? Dar outras formas para tudo isso. Então, Tibira foi uma pessoa, né? Foi um guerreiro, um martir pra gente hoje em dia, né? Mas Tibira, na realidade, em tupi, significa homossexual. Então,
eu deixei de fazer uma escultura, né, da pessoa de Tibira, mas quis trazer o meu corpo como Tibira na performance, entendeu? E eu acho que é muito por isso, por esse lado também, do encantamento. Desencantar para depois encantar de novo, né? A gente está num período de muito. Não é nem querendo ser pessimista perante toda a situação, mas a gente está num momento de desencanto geral, sabe? Eu acredito que esse encantamento só é possível com o coletivo, com a nossa história, com nossos ancestrais, sabe? E é muito por esse caminho. Eu fico muito feliz que o Tibira tenha chegado em você de diversas formas depois que a gente trocou sobre. Eu fico muito feliz porque tem muita gente que não sabe ainda desse caso de Tibira, que foi o primeiro caso de homofobia no Brasil. Tem muita gente ainda que não sabe que existe indígena gay. Eu ouço muito as pessoas falando: ah, você é índio, mas índio e gay, índio e viado, isso existe? Então é muito por esse lado, a gente desencantar para depois encantar de novo. A Ana P também ressaltou aqui, Olivia Dani, que foi linda a leitura de Ponciar Vicêncio lá no primeiro encontro do laboratório, né? Ressaltou o quanto foi especial, assim. Vocês lembram? Assim, queria que vocês falassem um pouco também dessa leitura, assim, durante um dos encontros lá. Processo da escola. A gente foi separando alguns trechos de Ponciá, né, desse romance maravilhoso aí da Conceição, que para mim é um romance que marca também internamente um ponto de transição, quando eu entrei em contato com esse livro. E apesar de ser uma narrativa muito de Ponciá, de um feminino, ela o tempo inteiro se remete aos masculinos que estão em torno dela, com muita generosidade e com muita dor, né? Assim, ela está o tempo inteiro trazendo os homens que estão em volta dela, inclusive fisicamente, né? Porque ela tem passa a identificar que ela tem o trejeito do cotoco do avô, né? É verdade. E como é que ela traz esse masculino para a cena, né? Para mim fica muito forte aquela imagem dela sentada no vazio, desejando mobilizar a casa, fazer um ambiente bonito, agradável, acolhedor para o homem dela, que foi violento com ela na véspera, que será daqui a pouco, e que de repente ela se perde no vazio e ela não consegue fazer esse gesto nem para ela, nem para ele, e fica tudo muito pesado, né? Mas é o masculino que é possível ali, né? A Conceição sempre mobilizou muito a gente, né? Mulheres de Pedra, tanto ela quanto outras escritoras negras, algumas que a gente tem a sorte de ser parceiras, né? Conceição já esteve lá com a gente também. Mobilizam muito por trazer essa vivência de um jeito que a gente quase que pode pegar, né? Quando a gente lê. Então, eu acho que ela tem essa escrita que fala disso que a gente está dizendo aqui hoje, né? É uma escrita completamente sensível, que deixa a gente com todos os sentidos muito aguçados. Então, acho que trazer Conceição é um pouco de mobilizar isso também, que para a gente é instrumento de trabalho, né? Para pensar corpo. Então, ela é maravilhosa mesmo. E fala muito do que Bia traz, né? Assim, das bordas, né? O que significa fazer arte e promover essas transformações a partir do que é periférico, né? Dos nossos corpos que são considerados periféricos, né? Que é isso, né? Que narrativas são essas que pretas, indígenas, femininas, que também não é um lugar, né, sedimentado, consolidado da autoria, né?
que esses percursos, o que esses espaços de descaminhos, né, de afirmar com força uma voz, como diz a Ismael, como é que a gente vai perfurando, né, penetrando e infiltrando, né? Obrigada, meninas. Fico muito encantado aqui, né, com essa conversa. Acho que é uma palavra boa, sim, para usar aqui nesse momento. Dizer que a gente, infelizmente, estamos caminhando, né, para o fechamento e, por isso, gostaria também de deixar livre, se alguém quiser contribuir com alguma outra fala, alguma coisa. E também, de antemão, agradecer, né, sobre as presenças aqui, enfim, as vozes, e toda a contribuição que vocês teceram para o Galpão, né, para o Observatório de Favelas, e dizer o quanto isso é importante e motiva e mobiliza também o nosso trabalho, né? Os debates que aqui surgem e são sugeridos, né, são ferramentas importantes para o que a gente pensa, desenvolve em práticas e metodologias. Eu só queria agradecer mesmo a Dani, a Jean e a todo mundo que participou com a gente dessa escola. Dizer que eu fico muito grato porque eu acho que a Elan faz é empurrar o pensamento sobre a escola um pouco mais adiante. E, para além dos processos de violência e burocrática que a escola ela fornece, eu fico achando que a gente pode olhar para não só para outras masculinidades, para outros modelos de escola que estão aí à disposição. Então, eu só queria agradecer mesmo e dizer que fico muito feliz de ter participado e ter minha trajetória marcada dentro da escola. Obrigado, gente. Bom, também quero só agradecer, como eu já falei, né, todas as pessoas que passaram pelo processo, né, desde a produção até os educadores e a turma que participou junto coletivamente, né, da construção dos trabalhos. Todo mundo foi muito importante e, assim como o Davi falou, eu fico muito feliz que eu tenha passado por esse lugar e que meu nome tenha ficado marcado nessa trajetória junto com o nome da Elan. É uma honra muito grande. E agradecer em dobro a todo mundo que participou ativamente do trabalho também, do meu trabalho, porque sem a presença, sem a confiança, né, de quem participou, esse trabalho não existiria da forma que existe e que me satisfaz muito, porque eu vejo muitas reflexões importantes saindo deles. Então, é isso, gente. Obrigada. Eu também quero agradecer ao Galpão, a Elan, a escola, Jean, Lívia, Dani. Lívia e Dani, principalmente, muito obrigado por tudo, por todo esse processo, assim, por essa troca. Muito importante, assim, esse espaço da escola e ressaltar essa importância de estar ali nesse espaço, ocupando esse espaço da Maré, assim, muito honrada de fazer parte dessa escola, era um desejo, era um sonho há um tempo, e que venha mais, assim, Elan, que não pare, né, acho que é de suma importância, eu já estou aqui, nem virou ano e eu já estou fazendo convite para as pessoas já se inscreverem nas próximas, porque, assim, é um passo importante, é um encontro importante com outros artistas, assim, agradecer a todos os outros que não estão aqui agora, né, mas que também somaram muito na minha trajetória. E é isso, a gente se vê ainda muito. Então, queria agradecer também, né? Fica aí esse sentimento muito grande de gratidão e de felicidade por ter chegado até aqui com todos vocês, principalmente Lívia e Dani, né? Que foram fundamentais. A sensibilidade de vocês ajudou muito no meu processo. Eu queria ressaltar isso. Queria agradecer ao Jean também, a Napê, a Marisa,
trabalho que vocês fazem é muito lindo, do Galpão também. Com certeza é uma inspiração para as crianças que estão lá, estão crescendo, e vão no Galpão e sentem a vontade de um dia estar ali expondo. E é isso. Muito obrigado. Ai, gente, Luísa também, agradecer a Luísa, que ouviu várias vezes, reclamando no direct dela, assim, falando, Mona, tá dando tudo errado, e ela resolvia. Foi tudo. Ai, também queria falar uma coisa, Lívia e Dani, esse cabelo tá tudo. Tá tudo, tá tudo, eu tô aqui desde o começo. Mas assim, é isso, eu não podia ir embora sem falar isso. As duas! A gente precisa agradecer muito também, né? Pra gente foi maravilhoso poder fazer parte disso. Você tá aqui falando do cabelo e vocês, assim, cada hora que abria, a gente já ficava, ai, gente, mas é lindo, né? Olha esse povo, a gente tá aqui as duas fias da bola. Olha que povo lindo, olha que coisa mais linda, esses meninos falando, né? É muito bom também poder fazer parte disso. E acho que pra gente, enquanto coletiva, também tá aqui representando uma trajetória que é importante a gente reconhecer que a gente pode contribuir com histórias coletivas também, né? A gente tem como contribuir a partir desse lugar. Então, para a gente também é uma honra, é delicioso estar aqui também. E é muito bonito ver o processo acontecendo, né? Os trabalhos são muito lindos. Eu ainda não consegui ver a exposição, né? Tentei ver antes, mas esta pandemia atrapalhou bastante as coisas. Eu tentei ver antes, mas não consegui. Mas eu vou conseguir antes de acabar. Estou aqui para isso, vim para o Rio para isso. Estou bem feliz com tudo que vi, com as coisas que eu vejo vocês, né, pensando e provocando a gente. Foi tudo muito bonito. A equipe toda muito solícita, muito carinhosa, disponível. Então foi muito bom mesmo, assim, em todos os sentidos fazer parte disso. Agradeço muito, muito, muito mesmo. E vida longa e múltipla a Elan, né? Que a Elan se amplie e perdure e possa ter sementinhas, né? Porque aqui nós temos artistas potências maravilhosas que podem gerar muitas mais Elans, né? Porque todos os espaços periféricos, todos os territórios merecem um espaço de formação, né? Então, muito obrigada mesmo por tudo, por todo o acolhimento de todo mundo que compõe a Elan e por todas as artistas e artistas que fizeram parte, que nos acolheram. Então, gratidão máxima. Agradeço aqui em nome do Galpão, e acho que também de nossa equipe. É muito bonito, foi um processo muito lindo, né? Que eu tão logo já termina ali dia 12, então também fica aqui o convite, né, para quem ainda não visitou a exposição Masculinidades em Diálogo. Aqui no Galpão estamos abrindo quintas e sábados, a partir do meio-dia até às 18 horas. Fica aí o convite, tem uma programação para o encerramento, tem visitas mediadas. O Educativo tem feito um trabalho incrível de diálogo e metodologias em torno dos trabalhos e das poéticas. Fiquem atentos às nossas redes, né, do Galpão Pela Maré, lá tá tudo, as divulgações, os encaminhamentos. E é isso, fica aqui o desejo também que a Elan, né, tenha outras edições, e fica também aí um convite estendido para as pessoas artistas que assim desejarem também estarem, né, nesse espaço. Já travou. Eu acho que já travou, né, gente? Ai, tudo, a gente encerra e fala assim, um beijo. Ai, performance agora da Hidra Maria.